Então tá. Solicito sim. Vamos aguardar iniciar a gravação. Gravando. Bem, queridos e queridas, como é que vocês estão? Eu não me importo com a câmera fechada, é legal ver vocês, como a Beta disse, mas não me importo no sentido de não vou ficar dizendo para vocês abrirem as câmeras. Eu entendo às vezes, porque eu como aluna também volta e meia assim gosto de deixar a câmera fechada, né? Às vezes a gente está de pijama com a cara estranha. Mas eu adoro a participação de vocês no chat. Isso é fundamental, é como se a gente estivesse de fato conversando. Então, vou solicitar. E quando eu fizer perguntas, acho que a única combinação inicial é essa, é que quando eu faço uma pergunta, ela é uma pergunta de fato, ela não é uma pergunta retórica, assim, jogada para o ar. Então, é muito legal que vocês respondam as perguntas no chat, se vocês se sentem mais confortáveis no chat. Mas é evidente que se quiserem abrir o áudio e falar, fiquem à vontade. Bem, eu sou a professora Camila, eu estou começando aqui no Universitário do Litoral agora. Eu e a Beta, a gente já tinha conversado de eu trabalhar aqui no Universitário no Litoral antes, mas aconteceu de rolar e dar certo agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E sempre gosto muito de trabalhar com turmas novas, conhecer pessoas, então estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. Embora a gente ainda não se conheça, vocês vão me conhecer nessas 6 aulas, são apenas 6 aulas que nós teremos, 6 noites juntos e juntas, mas eu fico sempre muito feliz de estar junto com outras pessoas, estudando, aprendendo coisas. E vou trabalhar, como a Beta falou, português e redação. A gente vai começar sempre por português e depois vamos para a redação depois do intervalo. Para começar, então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Aqui, será? Acho que sim. Share. Opa, deixa eu puxar para baixo. Então, fiquem bem à vontade com o chat. Eu adoro o chat, gente. Adoro o chat. Então, aqui a apresentação. Eu sou a Camila, né? Acho que é bem importante a gente primeiro saber o nome, né? Então, eu sou a Camila. E eu queria dar as boas-vindas para vocês com uma canção. Eu adoro música, eu toco bateria, estou tentando tocar um pouco melhor, né? Mas toco bateria, adoro fazer barulho com ela. E como eu vou chegar sempre um pouquinho antes aqui nas aulas, eu volta e meia vou receber vocês com música. Acho que ela nos ajuda a manter a coluna ereta. E recentemente esse cara aí ficou famoso no The Voice Brasil. Alguém conhece ele? O Carlos conhece. Uhum. Sim. Por que eu gosto da música? Por que eu gosto de... vou receber vocês algumas vezes com música também? Porque ela nos anima. E essa música em específico, eu gosto muito, porque além de arrepiar, como o Carlos falou, ela tem um eu sou. Eu sou é uma frase de muita potência, né, gente? Ela é uma frase de muita certeza, de muita consistência. E ele tem essa frase repetida algumas vezes na canção. Eu vou mostrar um trechinho justamente da apresentação dele no The Voice. E vocês imaginem esse eu sou. Não é à toa que o eu sou aparece tanto em meditações, em yoga e tal, né? Porque esse eu sou, ele tem uma força de energia muito, muito grande. Então, imaginem se esse eu sou de vocês enquanto vocês ouvem a música e veem o MD. O WD, MD. WD. O WD é o autor dessa canção que a gente vai ouvir um trechinho agora. Vou colocar aqui o áudio. Imagine que eu sou que vocês querem ser. Gente, se eu sou, hein? Conseguiram imaginar o eu sou de vocês? O que é o eu sou de vocês? É bem importante, como a Beta disse, né? Imaginem vocês, onde vocês querem estar. Esse eu sou tem essa força. Bem, depois dessas boas-vindas, eu gostaria que vocês entrassem nesse link, que eu vou mandar para vocês aqui no chat.
Né? É lindo? É muito lindo. Opa, eu mandei só vou mandar aqui para everybody. Eu vou pedir que vocês entrem nesse link que eu coloquei aqui no chat e que vocês me digam uma palavra para 2022. Uma ou mais, como tá ali. Só entrar. Quem está no chat, quem está no celular pode entrar normal também, vai funcionar igual. Uma palavra para 2022. Um minutinho para dizer essa palavra. Ou mais de uma. Ó, já está aparecendo. Vou compartilhar aqui para vocês verem as respostas que estão aparecendo. Já temos algumas. Bicho, uhul! Realização, luz, confiança, aprovação, felicidade, sonhar, amor, felicidade, confiança. Olha que boa essa palavra, né? As palavras maiores aí são aquelas que se repetem ou aquelas que, né, se aproximam do que a maioria está desejando, né? Nós temos 9 respostas e nós estamos em quantos? 11. Se alguém ainda não colocou, pode colocar. Porque a ideia agora, queridos e queridas, eu não consigo conceber nenhuma prática, né, de educação em que a gente não se estabeleça também a partir da via do afeto. Então, eu gostaria muito que vocês dissessem, se eu pudesse ouvir a voz de vocês, né, que vocês dissessem o nome de vocês, que curso que vocês estão pretendendo e qual foi a palavra que vocês escolheram. Quem gostaria de começar? Um minutinho para cada um, ou menos do que isso até. Eu vou primeiro, então. Foi. Já que ninguém foi. Ótimo. Meu nome é Carlos e eu não sei muito bem, eu penso muito em medicina, mas no que eu passar, né? Que eu tô apavorado. E eu coloquei realização e bicho. Uhum. E, Carlos, querido, realização. É o teu primeiro vestibular? Tu já vem cursando? É a minha segunda vez fazendo a URGS, mas assim, minha primeira vez fazendo para valer, assim. Porque não teve ano passado, então... Ótimo. Uhum. Próxima. Pode ser eu, então. Meu nome é Norton. Eu quero medicina também, tô tentando. Eu escolhi amor, a palavra amor. Que linda essa palavra, Norton. Quem é o próximo? Quem é a próxima? Pode ser eu. Vai fundo, meu bem. Meu nome é Samara, eu escolhi a palavra sucesso e eu estou tentando arquitetura e urbanismo. Que legal. Arquitetura e a palavra foi sucesso. Gosto também. Que bom, Samara. Bom te conhecer. Quem é a próxima? Alguém falando no chat? Pode usar o chat também. Pode falar no chat, Gabi, não tem problema. Quem é a próxima? Bom, pode ser, eu acho. Vocês estão me escutando? Estamos. Eu acho que ela tá falando, eu vou deixar ela falar primeiro. Ela tá falando no chat. A Gabi disse que colocou bicho e Gabi, deixa eu anotar aqui, e ela quer direito. Que bom, Gabi, seja bem-vinda. E Guaí, é assim que se pronuncia teu nome? Guaí. Disse que também está sem microfone, pode dizer no chat. Psicologia. Guaí. Quem ia falar antes, pode falar agora. Tá bom, meu nome é Camila, meu primeiro ano no cursinho, eu escolhi a palavra sonhar
E o curso estou pensando em psicologia, mas ainda não sei direito. Legal. Tá. Quem é o próximo? A próxima? Pode ser eu. Claro. Meu nome é Roberta, eu estou pensando em fazer fisioterapia e eu escolhi realização. Palavra. Isso. Uhum. Aham. Próxima. Pode ser eu. Claro. Eu sou a Laura. Eu escolhi a palavra aprovação e eu quero direito na URGS. Legal, aprovação e direito. Quem mais? Oi, eu Oi. sou o Guilherme Oi, Guilherme. e eu botei 3 palavras, botei felicidade, sucesso e confiança. Opa, E eu confiança. quero ciência da computação. Uhum. Isso. Massa, muito bom. Ciência da computação. Uhum. Lindão. Precisamos de mais mulheres também nas ciências da computação, Gui. Acho que 3% do curso de ciências da computação são mulheres. Quem é o próximo? A próxima? Nós acho que, né? Temos mais pessoas que não se apresentaram ainda, pela minha contagem aqui. Não, Guilherme, Guaí, Gabi, foi? Não, fomos todos. Aham, fomos todos. Tá ótimo. Lindão, gente, lindão. Eu só quero fazer uma observação, tá? Essa palavra que foi o Guilherme, né, que colocou, confiança, ela está conectada às minhas boas-vindas a vocês, né? Esse eu sou. Quando a gente está tentando alguma coisa, a gente precisa tentar até o fim, no sentido de... não é só... A gente usa em língua portuguesa muito o verbo tentar como, né, vamos ver no que dá. Eu sei que às vezes isso é um pouco tirar esse peso, né, que pode existir na aprovação do vestibular. Mas lá dentro de vocês, né, se vocês querem isso, tem que tentar real, assim, real oficial, tá? É muito importante a gente se imaginar, acreditar, buscar, ver, para as coisas se realizarem de fato. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Agora eu vou me apresentar um pouquinho mais. Deixa eu só sair daqui. Aqui. Eu coloquei aqui uma breve apresentação minha, mas vocês também fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem saber sobre mim. Eu acho que é bem importante que a gente saiba com quem a gente está falando, assim, né, do outro lado da tela. Eu sou professora há 15 anos já. Eu tenho 37 anos, vou fazer 37 anos agora, e eu sou professora na educação básica aqui em Porto Alegre, e tenho doutorado em letras pela PUC em 2017. Eu terminei meu doutorado, fiz meu mestrado e minha graduação na URGS. Eu amo um projeto no qual eu trabalho que se chama Fora da Asa, que é uma ONG em defesa dos direitos humanos aqui em Porto Alegre, e eu trabalho muito com a escrita. Eu tenho um projeto que se chama Todas Escrevemos, que é um dos projetos que essa ONG, que eu idealizei há 4 anos e que é o meu coração, acho que aqui nessa existência. Esse projeto visa a publicação de mulheres, publicação literária, sobretudo. Eu não tenho redes sociais, então se vocês me procurarem nas redes sociais, vocês não vão me achar, porque essa foi uma das minhas resoluções antes da pandemia. Começou essa doideira pandêmica e eu decidi não ter redes sociais, mas eu respondo todos os e-mails que me são enviados, né? Tem gente que a gente manda e-mail e não responde, mas eu respondo. Então, se vocês quiserem anotar meu e-mail, é esse que está aqui na tela, camiladexandrini@gmail.com. Se vocês não quiserem anotar, não tem problema, depois eu vou colocar esse PowerPoint lá no nosso grupo. Vocês vão ver as minhas publicações com fake que eu criei, que se chama Manuel, tá? O Manuel de Barros sou eu lá no grupo que eu criei. Querem saber mais alguma coisa sobre mim? Tá tudo tri? Alguma dúvida? Alguma questão? Se não, eu passo para a próxima.
Material didático. Vocês têm um material didático, né, que vocês receberam, e ele também tem a sua versão online. Vocês receberam também o link da versão online? Fiquei na dúvida agora. No grupo do Face foi postado, sim, eu acho. Legal. Então, eu vou abrir esse material. Por quê, gente? Porque eu gostaria de olhar com vocês dar a vocês algumas orientações sobre o uso desse material, tá? Então, esse material, ele é um material de ciências humanas e de ciências de linguagens e tecnologia, e suas tecnologias, e aqui logo a gente começa com a língua portuguesa. A gente vai utilizar também o material de redação, mas menos, mas o de língua portuguesa eu gostaria de sugerir algumas coisas, tá? São 6 aulas, tá, gente? São 6 aulas em que não seria possível a gente trabalhar com todos os conteúdos previstos nessa prova. E também a gente sabe que aqueles que estão começando a jornada do vestibular agora, né, tem chance sim de serem aprovados. Lembrem, gente, que a preparação já é um diferencial para o vestibular. Muitas pessoas fazem o vestibular sem nenhuma preparação, então se preparar já é sim disputar uma vaga. Então essa orientação dada pela Beca no início da nossa aula, né, de foco, de concentração, de preparação em 1 mês e meio faz diferença, mas aqueles que já estão há mais tempo se preparando vão poder, né, lembrar, retomar o que foi visto ao longo do ano passado para fazer esse vestibular. A gente vai concentrar o nosso trabalho aqui em aula juntos no reconhecimento dessa prova, na resolução de questões e justamente no momento em que a gente tira dúvidas sobre aquilo que a gente não sabe ou sabe que não sabe. Então, sendo assim, nós vamos usar o material didático da seguinte maneira. Nós temos aí 17 conteúdos em língua portuguesa. Se vocês contarem, né? E cada um desses itens do nosso índice são 17 conteúdos, se eu não me engano. Eu vou tirar alguns deles que não caem nas provas ou que caem muito pouco, mas os demais eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, todos. Mas como assim, meu Deus, né? Todos os exercícios não, de uma vez só? Óbvio que não. Vamos com calma. Então, primeiro vamos tirar. Vocês têm o material aí em mãos? Vocês receberam ele impresso ou vocês só têm ele no computador? Tem em mãos, Sora. Maravilhoso. Então, em mãos, vocês vão riscar alguns conteúdos que vocês não vão se preocupar agora, tá? Sora, Oi, pode falar. eu tenho como mandar o link no chat aqui, por favor? Claro. Aqui. Então, quem está com o material online pode anotar num post-it e colar em algum lugar da parede de vocês, como eu tenho vários. Então, eu vou dar só um zoom aqui, porque a prof é meio cega, então, às vezes dá uns tilts. Então, vocês vão tirar estrutura e formação de palavras, vocês vão fazer assim um xizinho para lembrar que esse conteúdo ele é menos importante. Vocês vão tirar também a formação do imperativo, podem fazer um xizinho. Mais embaixo, vocês vão também tirar a colocação dos pronomes oblíquos. Esse conteúdo é importante para a redação, mas não para a prova. Mais embaixo, a flexão do verbo no infinitivo. 4 conteúdos que vocês vão fazer um xizinho, assim, do tipo, né? Dentro dessa nossa revisão, dessa nossa potência em 6 aulas, menos importante. Estrutura e formação de palavras, formação do imperativo, a colocação dos pronomes oblíquos é importante para a redação, mas não para a língua portuguesa, nessas provas que a gente vai fazer, né? UFSC e URGS. E mais embaixo, flexão do verbo no infinitivo. O outro ajuste que vocês vão fazer nesse material é fazer um colchetes que junte regência verbal e crase. Vocês vão juntar esses dois conteúdos, porque na verdade é o mesmo conteúdo. Sempre que a gente trabalha com crase, a gente está trabalhando com regência verbal. Trata-se do mesmo conteúdo. Então façam ali um colchete, uma chave que junte esses dois conteúdos. Porque dessa forma, fazendo esses cortes, nós teremos 12 conteúdos se eu fiz a conta certa na minha preparação da aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14. Tá, eu teve 2 a mais. Não tem problema, são 14 conteúdos, tá? O que eu sugiro, gente? Que vocês façam os exercícios desses 14 itens, 2 a 2 em cada uma das aulas. Então, toda aula, para deixar isso bem organizado, tá? Toda aula de língua portuguesa, toda quarta-feira, vocês já sabem que vocês têm um tema de casa. Então, para a próxima aula, eu sugiro que vocês façam os exercícios de classes gramaticais e análise sintática. Para a próxima aula, vocês vão fazer de fonética e de acentuação. Estão ligados? Aí, na outra aula, vocês vão fazer do estudo do verbo e das vozes verbais. E assim por diante. A cada aula, eu sugiro fortemente que vocês façam os exercícios de cada um desses tópicos em duplas. Tudo bem? Fica evidente para todos e todas? Como é que vai organizar? Como é que a gente vai usar esse material? Sim ou não? Lembrem do nosso trato? Legal. Então, por quê, tá? Porque na próxima aula, na aula seguinte, eu vou começar justamente perguntando dúvidas. E a gente vai ir para as questões. Sora, não entendi, vocês têm o gabarito, né? Vocês estão vendo que ao fim desse gabarito, desse índice, nós temos o gabarito. Confiram as respostas. Sora, não entendi, fiz a minha revisão, não compreendi por que é essa alternativa certa ou errada. Gostaria de fazer essa questão com a turma. É só colocar no início de todas as aulas, nós teremos um tempo dedicado a esse momento de tira dúvidas. Muito bem. Se está tudo tri, a gente pode agora ir para o próximo tópico. Se não, podem perguntar. Tudo fechado, me parece. Então tá. Alguns de vocês me disseram, outros não. Vocês podem colocar no chat. Primeiro vestibular de quem? Pode dizer assim, eu. Primeiro vestibular, tanto da URGS quanto da UFSC. Primeiro vestibular. Nunca fiz vestibular, não tenho essa experiência. Vários. Vários. Tá. De uma turma de 10 alunos, a metade, né, é o primeiro vestibular, ou mais da metade, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais da metade. Tá. Então, calculei bem, tá? Por quê, gente? Porque a gente vai precisar olhar para essas provas, né? A gente, obviamente, vai olhar para essas provas agora numa visão holística, sempre que a gente usa a palavra holística não tem a ver com olho, tem a ver com todo. Então, a gente vai olhar de uma forma holística para reconhecer algumas características dessa prova, para a gente também estar ligada do que nos espera. Gente, é regra, assim, eu sempre gosto de trabalhar com essa perspectiva, sobretudo quando se tem pouco tempo, que é o que o inimigo está preparando, né? Então, o que tem do outro lado dessa trincheira que está ali se organizando? Se a gente sabe quais são as armas desse inimigo, se a gente sabe por onde que ele vem, por onde ele ataca, né? A gente consegue enfrentar melhor essa guerra. Então, embora eu não goste muito da metáfora da guerra, essa é uma metáfora, é um uso que me satisfaz para o que eu quero dizer. Então, a gente vai conhecer um pouco essa prova. Para conhecer essa prova, eu coloquei, vocês estão vendo aqui, acredito eu, sempre a minha tela, né, quando eu vou mudando. Então, eu coloquei aqui dentro dessa pasta do Drive, que depois eu vou colocar lá no grupo também, mas vou colocar aqui no chat. Eu tenho aqui, gente, eu tenho a prova da URGS, a última, de língua portuguesa. Então, tá aqui a prova de língua portuguesa e de redação. Aqui eu tenho também a última prova da UFSC, tá aqui a prova da UFSC. Eu tenho a prova de redação, que depois eu vou falar dela, e também tenho a prova de redação, a prova de redação da URGS está junto com a prova das questões objetivas. Eu tenho aqui dentro também, gente, um material que depois eu vou explicar sobre a redação da UFSC, e eu tenho uma matriz de avaliação da URGS que depois eu também vou colocar lá no grupo. Muitos materiais, e lá na aula de redação a gente vai se organizar sobre as entregas das redações, as postagens das propostas, a gente se organiza. Agora a gente vai focar justamente nas provas. Até para não rolar confusão, eu só vou separar aqui, assim, assim, assim. Vou colocar aqui para trás, só para que vocês não se... Meu Deus, primeira aula já 50 coisas. Vou mover para cá.
E aí eu vou compartilhar com vocês só as provas, tá? Então, eu vou pegar aqui o link. Vou fazer certo aqui. Qualquer pessoa, link. Vocês podem entrar nesse link que eu estou colocando aqui, no chat. E aí, vocês vão ter duas provas, a UFSC e a URGS. Tá, todo mundo conseguiu entrar. Então, eu vou dar a vocês... Deixa eu só me lembrar dos meus horários aqui, gente. Eu vou dar a vocês 5 minutos. 5 minutos, tá? Para vocês olharem para a prova da URGS. Vamos começar olhando a prova da URGS. Olhando mesmo, tá? O que vocês podem ir observando? Algumas sugestões, tá? Observem os textos. Quantos textos? Observem as questões. Que tipo de questão que está aparecendo aí? Quantas questões? O que chama mais atenção nessas questões, tá? 5 minutos para olharem para a prova da URGS. Conforme vocês vão pensando no que vai aparecendo aí na prova, vocês podem escrever no chat. Me chamou a atenção isso. Me parece isso.
Muito bem, já tivemos 3 comentários aqui sobre a prova. Quem quiser ainda fazer o seu comentário, pode fazer. Enquanto isso, a gente vai olhando para essa prova juntos e juntas agora. Bem, a primeira coisa que a gente precisa se ligar, queridos e queridas, é que a prova da URGS, ela mudou, né? Ela tinha antes mais dias, agora a gente tem 2 dias. A prova vai acontecer de tarde, o que para alguns é ótimo, para outros nem tanto, mas ela vai acontecer à tarde. E ela vai ter menos questões, justamente porque precisou se condensar mais provas num único dia. Então, antes, com essa prova bastante extensa, agora nós teremos uma prova de língua portuguesa, junto com redação, mas a prova de língua portuguesa terá 15 questões. 15 questões. Então, se antes nós tínhamos 3 textos na prova da URGS, esta extensa, a gente pode pensar que essa prova, né, que está por vir, que vocês farão, ela vai ter talvez 2 textos. Talvez 2 textos. É possível que também a banca organize essa prova em torno de um único texto. Isso já é um ponto bastante diferente da UFSC, tá? Então, esses pontos que eu vou destacando, atenção, porque reconhecer a prova é ganhar tempo, é se organizar na feitura, é resolver ela melhor, né? A prova da URGS, então, tem essa primeira modificação em relação justamente à mudança da aplicação da prova. Ainda que exista essa modificação, a gente, como o Guilherme falou, a gente pode esperar, sim, uma prova que vai tratar dessas palavras no texto. O que é se olhar para as palavras no texto? É uma prova de base gramatical. A prova da UFSC também, um pouco menos, mas também. A prova da URGS, ela é uma prova de língua portuguesa bastante calcada numa noção de gramática. Uma gramática que nem sempre é a normativa, prescritiva, ou seja, aquela que diz o que é certo e o que é errado, mas ainda assim vai exigir conhecimentos de conteúdos gramaticais. É por isso, tanto a URGS quanto a UFSC, que é fundamental que vocês façam os exercícios como eu sugeri lá nas orientações. Se vocês deixarem para fazer tudo no fim, vocês não vão fazer. Se vocês fizerem o simulado, vocês vão ver, meu Deus, eu não vi isso. Então, fazer os exercícios 2 a 2 ao longo das nossas aulas vai ajudar muito na retomada de conteúdos gramaticais que são fundamentais para as 2 provas de língua portuguesa. O Norton, acredito eu, né, colocou que são questões mais voltadas para o conteúdo, exatamente isso. Vão haver questões de interpretação de texto. A gente vai começar o conteúdo da interpretação de texto hoje e a gente vai continuar na semana que vem. Porque, sim, junto das questões gramaticais, de cunho gramatical, tanto a UFSC quanto a URGS vão gostar e vão abordar questões de compreensão textual. Diferente do Enem, que é a base, né? A base da prova do Enem é compreensão textual. Na URGS, não, é uma parte pequena, mas uma parte importante. E o Carlos frisou, eu odeio essas questões de substituição de palavras, né? Não dá. Porque o Carlos foi mais simpático, não gosta. Por que a gente não gosta, Carlos, dessas questões de substituição de palavras? Porque elas vão abordar uma questão semântica. E sempre que a gente está falando de semântica, a gente está falando de compreensão de texto, e compreensão de texto gera muita dúvida. Parece que é as mais fáceis. Compreensão de texto, né? Vem junto que tá tri. Não é bem assim. As questões de compreensão de texto, eu odeio. As questões de compreensão de texto, elas não são simples, por isso que a gente vai dedicar uma aula a elas, que vai ser a próxima. Uma outra observação sobre a URGS em relação à prova, tá, gente? Ela é uma prova que vai adorar questões como essa que vocês estão vendo aqui. Estou falando do formato das questões, né? Questões com 3 alternativas, tá vendo? Considere as afirmações abaixo e vai perguntar quais são as corretas. A URGS, desde que eu fiz vestibular, eu fiz o vestibular em 2004 e 2006, eu fiz vestibular 2 vezes, porque eu quis no início jornalismo, aí depois não quis mais, aí fui para letras, aí eu entrei na letras em 2006. E aí em 2006, o vestibular já tinha essas
as questões como essa, adora questões desse tipo. E é evidente que as questões são de múltipla escolha com 5 escolhas. Evidente mais ou menos, porque vocês vão ver, e aqueles que já sabem vão, né, lembrar que a UFSC tem uma outra organização da prova. Alguma dúvida? Algum comentário que não foi dito? Algo que chamou muita atenção que não foi comentado? Sim ou não? Lembrem que uma pergunta sempre é uma pergunta nas nossas aulas. Se não é não, é não. É só dizer não. Tá tudo tri. Tá tri, Sora? Então tá, tranquilo. Não. Uhum. Então, ótimo. Então agora a gente vai olhar para a prova da UFSC. Mais 5 minutos. Olhem, pensem e comparem, porque agora vocês já vão ter condições de comparar. Colocando as suas observações no chat. 5 minutos. Mais 2 minutinhos para comentar. Estou adorando as análises de vocês.
Muito bem. Vamos juntos agora. Samara começa dizendo, muitos textos, odiei. Samara, querida, é isso? Então, essa é o primeiro ponto de diferença entre essas provas e também de caracterização da prova da UFSC, tá? Temos provas juntas aqui, né? Prova de língua portuguesa e literatura brasileira. E vocês viram a quantidade de questões, né? Vai ser muito parecida com a da URGS. Mas eu fui dar uma olhada que eu tinha me esquecido das leituras obrigatórias da da UFSC. Eu sei que não vai dar tempo de ler, né, gente? Muita coisa, mas eu só queria deixar uma dica, assim, porque eu também sou professora de literatura, não é o caso aqui, mas as leituras da UFSC são muito legais, tá? Então, são muito legais. Eu fui dar uma olhada para me lembrar delas. Elas são muito legais. Então, se vocês estão querendo fazer leituras, Sora, em um mês eu consigo ler um livro, ou consigo dar uma olhada, né? Porque, por exemplo, na UFSC eu tenho contos e crônicas, né? Que são seleção de textos. Então, são seleções muito legais. Mas a prova vai trazer juntos. Mas espera aí, Sora, como assim, né? Justamente pela quantidade de textos, a possibilidade de abordar muitas leituras, muitas questões, e também pelo fato que o Guilherme trouxe, que vocês comentaram, e que é justamente o motivo de ódio profundo essa prova, que é as questões que tem um monte de questão dentro da questão. As questões, elas são organizadas dessa maneira, então, para quem não conhecia, né? Então, nós temos um texto base, basicamente um texto para cada questão. Então, vocês terão um texto, uma questão, um texto, nesse caso, duas, tá? Mas logo abaixo, de novo, texto e questão, tá vendo? Então, quase a mesma quantidade de textos para o número de questões, os textos mais longos com mais questões, mas de maneira geral é isso, um texto, uma questão. E dentro de cada questão, nós teremos muitas outras questões, porque a resposta ela não é de múltipla escolha, a resposta ela é somatória. E aí precisa ser analisada uma a uma. Sim, isso é motivo de ódio, mas é evidente que isso, de alguma forma, também, na visão da universidade, avalia melhor o candidato. Sim, são só 3. Cemitério dos Mortos, do Lima Barreto, Crônicas da Clarice e os contos da Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida, abrindo um outro parênteses também, gente, ela é uma escritora muito famosa na época do Machado de Assis. Machado de Assis era um escritor na mesma época de Júlia Lopes de Almeida. Ele bastante reconhecido, ela quase nada. E segundo algumas pesquisas sobre ela era tão lida e tão vendida quanto ele na época. Então, vale a pena. Muito legal, Júlia Lopes de Almeida. São menos questões e, como o Guilherme comentou, parece mais interpretativo, justamente por isso, né, Guilherme? Porque vai exigir uma leitura atenta de cada um dos textos. O Carlos dá uma relativizada, né, nessa quantidade de textos, dizendo, pelo menos tem figurinha. Sim, a URGS não tem figurinha, gente. Se tiver figurinha, vai ser na prova de redação. Na prova de língua portuguesa não vai ter figurinha. A URGS não é muito fã de gêneros textuais como charge, como tirinha, como história em quadrinhos, como propaganda, que o Enem ama. A URGS não faz muito, não dá muita bola para isso. E justamente por ter figurinha na prova da UFSC, vocês precisam estar atentos, porque a noção de gênero textual que vocês viram para o Enem e que nós vamos revisar hoje, ela é muito importante. Dentro de cada questão, muitos conteúdos gramaticais poderão ser abordados, igual a URGS. Então, a base gramatical em ambas provas continua. Temos textos mais aqui, mas nós temos que agregar na UFSC a noção de gênero textual. É muito importante resolver uma questão da UFSC, já que terão muitos textos, tendo evidente para si o que é gênero textual. Isso ajuda na resolução da questão. E mais um detalhe, aproveitando o que a Camila, eu acho, disse. Que tem que voltar várias vezes para responder o que está certo ou não.
Gente, como é que a gente responde uma questão de vestibular, de concurso? Essas provas que estão aí, na verdade, né, que não é para avaliar o nosso conhecimento, essas provas estão aí para selecionar, infelizmente, né? Quem sabe no futuro a gente tenha uma universidade para todos e todas de fato. Mas, por enquanto, o vestibular é isso e tem sido cada vez mais, né? Selecionar, dizer quem entra e quem não entra. Por isso que as políticas de cotas existiram, né? Para que essa disputa seja um pouco mais equânime, um pouco mais justa. Mas o vestibular, quando a gente está diante de uma prova que seleciona os candidatos, a gente precisa entrar nessa questão de que forma? A gente olha, bem, tem um texto, sempre vai ter texto, tá, gente? Prova sem texto é de concurso, prova de vestibular vai ter texto. Muito bem, tem um texto. Esse texto aqui é uma charge. Charge é o gênero textual. Muito bem, não li ainda o texto, eu só reconheci o gênero textual. Aí eu vou olhar a questão, vou ler a questão. Pode ser óbvio para alguns essa dica, mas para outros não, então bastante atenção. Eu vou ler o enunciado da questão. Bem, com base no texto 2, de acordo com a variedade padrão da língua, é correto afirmar. Na UFSC vai ser sempre esse o enunciado, então o enunciado não vai ajudar muito. Na URGS, não. Na URGS, o enunciado vai ajudar muito. Ele vai dizer no enunciado o que eu tenho que observar nesse texto. Então, é bem importante na URGS ler o enunciado antes de ler o texto. Depois de ler o enunciado na URGS, a gente lê o texto. Agora, na UFSC, não. Eu vou ter que ler as alternativas por cima. O texto 2 reitera a tese. Opa, ele está pedindo uma tese, então sublinha a palavra tese. A charge explora a crítica social ao fazer remissão. Ela está querendo que eu analise essa charge. Tá vendo? Eu ainda não sei o que a questão de fato está me pedindo. Eu estou tendo noções sobre o que essa questão solicita. Por quê, gente? No caso da charge, é tranquilo eu ir e voltar 50 vezes, porque é um texto curto e é uma imagem que a gente lê com mais facilidade. Agora, voltemos ao início desse texto. Imagina fazer isso com um texto de 30, 41 linhas. Não dá para eu ler o texto toda hora e retornar à alternativa. Então, eu preciso saber o que a questão solicita, as alternativas sugerem, para depois ler o texto. E mais, gente, justamente porque essa organização de resolução funciona e é assim que as questões são elaboradas, é que eu sugiro que vocês leiam o texto pausadamente. Então, lê o primeiro parágrafo e vai para a questão. Já consegue responder alguma coisa? Continua lendo e volta, tá? Para que vocês leiam uma única vez. Vai ser uma leitura mais demorada, evidente. Então, vocês vão ler um texto de 41 linhas, talvez em 5 minutos, mas vocês já vão ter a resposta da questão 1 e da questão 2, que diz respeito a esse texto. Fica tri? O que eu estou explicando? Tenho tentado evitar a palavra claro e clara, gente. Por isso que eu digo às vezes tri, às vezes evidente. Não gosto da ideia do claro como certeza, como, né? Então, tudo certo. Ótimo, Carlos. E dica número 2 em relação a questões de compreensão textual. Quando a gente está resolvendo questões de compreensão textual no vestibular e no concurso, gente, concursos de maneira geral, que vocês farão ou fazem já, as respostas, elas devem estar expressas no texto. Texto feito de palavra, quando a gente está respondendo uma questão de compreensão textual, a gente precisa voltar para esse texto e encontrar a resposta. Porque senão não haveria como se certificar depois, né, recursos e tal, de que essa questão está certa. Então, é bem importante, essa questão está certa, volta ao texto e verifica se está dito isso de uma outra maneira. Muito bem, muito bem. Essa é a UFSC. Provas parecidas, provas que têm pontos semelhantes, com desafios diferentes, mas com duas bases fundamentais. E é essa base que a gente vai trabalhar em 6 aulas. A compreensão de texto e questões gramaticais, que a gente, eu, né? Eu tenho mania de usar o plural às vezes para dizer eu, que eu vou selecionar esses conteúdos, né? Que são os mais importantes do ponto de vista da gramática. Muito bem, deixa eu puxar aqui o meu traquito para baixo para eu voltar para cá.
São conhecidas, mais tranquilos e tranquilas conhecendo essa prova? Bom, né? Bom dar uma olhada nisso tudo e, né, é isso que eu preciso estar ligada, é isso que me espera. Pois bem, justamente porque nós temos uma prova com base em conteúdos gramaticais, mas que parte sempre da noção de texto, a gente vai precisar retomar o que são gêneros textuais. Aqui eu peguei um esquema do professor Noelsen, eu sempre esqueço o nome dele, gente. Eu sempre digo Nelson. É Nelson, Noelsen. Esqueci o nome dele. Isso, Noslen. Ai, obrigada. Eu sempre digo Nelson. Tá. Esse esquema dele é muito bom, mas se vocês querem, Sora, eu não estou trabalhando, quero me dedicar a esse rolê, então amanhã de manhã eu vou acordar e vou estudar e tal, gente. Se vocês querem assistir aulas de língua portuguesa ou da área das linguagens, eu sugiro outro prof, tá? Que é esse aqui que eu coloquei o link e que eu vou colocar aqui para vocês também, se vocês já quiserem deixar guardadinho aí no computador de vocês. Esse prof, que é o professor Guga Valente, eu gosto muito, eu acho ele muito didático, eu acho ele querido, acho ele muito bem organizado. Então, se vocês quiserem retomar alguns conteúdos, inclusive nesse site, tem muitas aulas que ele gravou e gosto muito delas, tá? Então, fica a dica. Muito bem, então, para resolver tanto a prova da URGS quanto a prova da UFSC de língua portuguesa, é bem importante ter noção dos gêneros textuais. Só que, Sora, mas a gente está falando de gêneros, mas aí está escrito tipos textuais, porque justamente é essa confusão. Gêneros textuais, gente, são formas textuais mais ou menos regulares, que a gente facilmente reconhece. Então, por exemplo, quando a gente está entrando no elevador e a gente vê um cartazinho com algumas frases e alguma coisa em negrito, alguma palavra em vermelho, em destaque, a gente sabe que essa folhinha aí é um aviso. A gente não vai entrar num elevador e esperar que tenha uma receita, ou que tenha um anúncio de vendas, ou que tenha, sei lá, uma declaração de amor. Se for isso, é mais uma intervenção artística do que propriamente um gênero textual de acordo com aquele contexto. Percebe? Gênero textual é uma forma recorrente que a gente facilmente reconhece. Obviamente que uma forma textual. Esse é o gênero. O tipo textual é a matéria-prima desse gênero. Vou dar um outro exemplo. Se eu acordo, uma coisa bem de prof em férias, eu acordo, ligo a TV, tá passando a Ana Maria Braga, e ela tá lá sentada na mesa dela, falando algumas palavras bonitas e dizendo que 2022 vai exigir muito da gente. O que eu espero dessa situação? Eu espero talvez um provérbio, eu espero um poema, eu espero algum texto que traga algum tipo de esperança ou de vitalidade. Esse gênero textual que eu espero dentro dessa situação, ele vai ser escrito com um determinado tipo textual. Então, para entender de uma forma ainda mais evidente, eu gosto de pensar que o gênero textual é o que vamos fazer e o tipo textual é com que vamos fazer, é com que tipo de matéria nós vamos fazer. Aqui, o professor Noelsen, ele organizou isso a partir dos tipos textuais, porque os tipos textuais, eles são limitados, ou seja, a matéria-prima que a gente tem para escrever um texto, ela é restritiva. Nós temos, em tese, 5 tipos textuais. Alguns gramáticos vão dizer menos, outros mais, mas, em tese, 5 tipos textuais. O narrativo, o descritivo, o expositivo, argumentativo e injuntivo. Ou seja, são 5 formas de a gente escrever para produzir muitos textos, gêneros textuais. Esses são os muitos textos que a gente vai escrever com esses tipos textuais. Por exemplo,
Com a narrativa, que é justamente o tipo textual que vai contar uma história, que tem narrador, que tem personagens, a gente pode escrever um conto, a gente pode escrever um romance, a gente pode escrever uma novela, a gente pode escrever um texto dramático, dependendo da situação, a gente pode escrever, talvez, um conto de fadas. A gente tem muitos gêneros textuais que a gente pode escrever com um tipo textual só, com uma matéria-prima só, a narração. Tudo cria até aqui? Sim ou não? Bueno, por que isso é importante, gente? Primeiro porque a prova que vocês farão, as provas que vocês farão, ou a prova que vocês farão, trará textos. Quando a gente entra num texto, é como se a gente estivesse se preparando para entrar numa festa. Vocês não vão numa festa fantasia se a festa não é a fantasia. Vocês não vão, sei lá, num aniversário, numa despedida de solteiro, se não é uma despedida de solteiro. E percebam, se vocês sabem que é uma despedida de solteiro, vocês vão levar determinadas coisas. Se vocês vão numa festa fantasia, vocês vão levar outras coisas diferentes da despedida de solteiro. Então, ao entrar num texto, é legal que vocês olhem as barras do texto, as margens do texto. Olha lá embaixo do texto, esse texto foi publicado num jornal. Opa, num jornal, o que se espera? Se espera que tenha notícias, reportagens, até pode ter uma receita lá na seção da dona, né? Mas na seção principal de um jornal, o que se espera é notícias, são notícias e reportagens. Percebe? Então, ao entrar num texto, é legal que você já ativem na compreensão textual todos esses elementos. Então, eu estou entrando num texto que foi publicado num jornal. Aí eu leio o título e o título é PC Farias é encontrado morto pela namorada. Opa, eu olho esse título e já digo, peraí, isso aí é uma manchete, isso não é uma receita de bolo ou uma declaração de amor. Aí eu já sei que ao entrar nesse texto, eu vou encontrar informações, dados, datas, local, percebe? O gênero textual é essa forma mais ou menos organizada que eu facilmente reconheço, justamente porque eu sou uma falante nessa língua já há algum tempo. Tem muita gente por aí, gente que fala assim, eu não sei português, eu não gosto de português, eu não entendo nada de português. Gente, a gente fala essa língua desde que a gente nasceu, né? Então, é muito difícil a gente não ter muita coisa a falar sobre ela. Pois bem, para deixar isso tudo um pouco mais claro, eu trouxe para vocês esse word wall, essas milhões de ferramentas. Eu vou pedir, quem está no celular, eu não sei se vai funcionar. Opa, peraí que eu coloquei um YouTube louco aqui, que não é esse aqui não, peraí. O que é esse YouTube que eu tô abrindo? Esse aqui é a aula. Não, peraí que não é esse, queridos. Peraí, esse aqui. Ok. Eu trouxe para vocês esse word wall que funciona assim, tá? Quem tá no celular vê se funciona, tá? É uma parede de palavras, né? Word wall. Então, uma parede de palavras. E em cima tem gêneros textuais. Então, vocês vão olhar aqui à esquerda quais são os gêneros textuais. Por exemplo, entrevista é um gênero textual. Muito bem, o que se espera na entrevista? Se espera que eu diga vendo excelente casa em condomínio fechado? Ou se espera que eu diga... Cadê aqui? Cerca de 2 milhões... Não, acho que isso é notícia. Vamos ver, eu vou trocar aqui a minha palavra. Vou colocar notícia, só para eu ajudar vocês a iniciar. Tá? Notícia... E aqui, cerca de 2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra o Covid. Ótimo! Então, essa é uma informação que eu encontro numa notícia. Então, nos exemplos, é o que eu espero de tipos textuais. E nos gêneros textuais, propriamente, os textos que se escrevem com esses tipos. Vamos tentar? Eu vou dar a vocês 5 minutos também. Vamos tentar brincar? Em cima, vocês colocam os gêneros textuais. E embaixo as características desse gênero. Por exemplo, numa oração, eu espero que se diga, creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
Se alguém for terminando, pode dizer que terminou no chat. Quando vocês terminam, tem a opção enviar respostas. Aí vocês vão conseguir conferir. Divertido, não? Eu achei muito legal. Fica claro, evidente, a diferença entre gênero textual e tipo textual, depois de fazer? Ó, vou mostrar para todos vocês. Aí vocês podem, ó, né, clicar em enviar respostas, porque ele justamente vai comparar, né? Então, ó, ele vai verificando se estão todas certas. Tadã! Né? E ele reinicia. Então, para que serve esse exercício? Legal, né, gente? Ele mostra a gente, então, quais são alguns gêneros textuais, os principais deles, e quais são os tipos textuais necessários para se escrever esse texto. Então, quando eu digo, por exemplo, né, no bilhete, né, quando eu escrevo um bilhete, mãe, aqui o exemplo do bilhete dado é, aqui, mãe, fui na casa de uma colega buscar o meu livro de português e volto já. Então, tem o uso do vocativo, porque eu vou precisar chamar alguém. E o tipo textual que se prevalece é a narração. Eu vou ter que contar uma micro-história, justamente que esse é o motivo do bilhete. Quase sempre, quando eu escrevo um bilhete, é para avisar de alguma coisa que vai ser feita, ou que foi feita, ou, né, o que pretende ser feita. E eu conto essa pequena história em algumas linhas. Em compensação, quando eu faço uma lista, eu vou usar a descrição, eu não vou usar mais uma narração. Eu quero colocar esses itens um abaixo do outro. É isso que é uma lista. Em compensação, se eu estou anunciando um item à venda, eu vou precisar usar a injunção. Injunção é o tipo textual que vende, que faz o leitor, aquele que está do outro lado, o interlocutor, ser convencido de fazer alguma coisa. Esse é o tipo textual injunção. Lá para o Enem, vocês precisavam saber o nome desses bois todos, né? Todos os tipos textuais, quais eram as características, justamente porque esse é o conteúdo mais importante no Enem. Na UFSC e na URGS, não. Vocês não precisam saber o nome dos bois, mas vocês precisam ter noções desses gêneros textuais para entrar nesses textos de compreensão, dessas questões de compreensão, mais armados, mais organizados para responder questões de gramática e compreensão textual, mas que não estão apartadas do texto. Tudo tri? Ó, chegou a dar um clique no meu WhatsApp. Tudo tri, sim ou não? Maravilha. Lembrem das perguntas, tá? Sempre sim ou não. Agora, pelo menos. Agora a gente vai fazer um intervalo. Então, antes de a gente fazer o intervalo, a gente tem ainda 30 segundos. Lembrar, então, ficou como tema de casa os exercícios de classes gramaticais e análise sintática interna. Tarefa de vocês para a gente retomar dúvidas na próxima aula. A próxima aula a gente vai trabalhar com compreensão textual, que pode ser sinônimo de interpretação de texto. E agora a gente vai para a nossa aula de redação. 5 minutos para fazer um xixi, tomar uma água e estaremos aqui de volta. Um beijo e até daqui a pouco. Nota, eu só fiquei com uma dúvida. Eu paro a gravação e começo de novo ou eu posso seguir gravando? Eu ia te falar agora. Eu acho que dá para encerrar e gravar de redação como uma nova, né? Tá. Para a gente poder botar na planilha ali certinho, separado.